Sejam bem-vindos mais Bom, uma vez ao podcast E Agora Engenheiro, né? Hoje, de uma maneira um pouco diferente, né? Remoto, mas alguns motivos aqui. Um dos motivos é para a gente poder bater o papo com a engenheira Vanessa, que está aqui hoje com a gente. Mas antes de tudo, Plínio, muito bom dia, como é que tá por aí? Tá tudo tranquilo? bom Formato dia, bom diferente, mas dia. vamos Sejam seguir em muito frente, né? bem-vindos, né? A gente começou assim, né? Já migrou para o presencial, mas quando a gente quer trazer alguém, se algum convidado, inclusive que fica mais complicado fazer presencial, a gente opta pelo remoto aqui para não perder essa oportunidade, né? Mas é isso aí, sejam bem-vindos. Nós estamos no episódio 16, Rafael? Acho que é 17, Plínio, até perdi a conta. 16 É ou 17. 17? Já 17. perdi a conta. Episódio 17, então. É isso aí, vamos lá. Vamos tocar em frente. E como convidada desse episódio de hoje, né, a gente convidou a engenheira Vanessa Mesquita Quaresma, que é engenheira civil, né, formada na Objetivo, engenheira agrícola também, com formação pela UEG, e que tem mestrado em geotecnia, estruturas e construção civil pela UFG. Vanessa, esqueci alguma coisa? Se quiser completar, fica à vontade. Seja bem-vindo ao podcast E Agora Engenheiro. Durante durante a nossa conversa eu vou falando. Eu sempre gostei muito de estudar, né? Então, tem muitos processinhos aí durante a minha vida. Por exemplo, eu comecei a, a minha vida na engenharia, eu tinha 17 anos, que foi quando eu prestei vestibular. Eu estudei a vida toda em colégio público. Então, meus pais são pessoas muito simples, eles nunca se preocuparam muito com a educação. Aí, até mesmo porque não culpo eles, né? Eles não tiveram isso para eles, então não era uma tradição na família. Tanto é que eu sou a primeira de gerações a cursar o ensino médio. Então, ah, cheguei, né, na faculdade, passei numa faculdade pública para engenharia agrícola. Eu queria acabar com a fome do mundo, né? Era a minha missão. Tanto é que nunca nem trabalhei como engenheira agrícola, tanto que as coisas mudam, né, gente? Eu comecei como engenheira agrícola, entrei com 17 anos, e no primeiro período, eu lembro direitinho, na primeira aula foi Introdução à Engenharia Agrícola, com o professor Elton Fialho. Ele começou a falar da vida do professor, do estudante, do cientista, né, as 5 áreas da engenharia agrícola, né? Ele falou, apresentou todas e apresentou a área da docência. Aí eu falei, eu quero ser docente, eu quero ser pesquisadora. Aí eu perguntei para ele, o que eu preciso para ser pesquisadora? Ele, você precisa estudar muito, você precisa fazer iniciação científica, você precisa fazer monitoria e você precisa ter notas boas. Essa era a primeira aula, eu tinha 17 anos, eu coloquei isso na minha cabeça. Então eu falei, agora eu vou ser uma boa aluna, eu vou fazer iniciação científica, e foquei. Então, eu voltei à minha graduação de engenharia agrícola para ser docente. E aí foi. Eu, eu tirei notas boas, eu fiz iniciação científica durante toda a faculdade, e aí eu comecei a focar em notas boas e monitoria, fiz muitas monitorias. E aí, quando eu terminei o curso, eu tinha passado em 3 mestrados. Eu tinha passado no mestrado na agrícola, eu tinha passado no mestrado, em 2 mestrados na UFG. Só que tinha, que é um fator muito importante na minha vida, que é o fator pessoal, que é o meu marido e minha filha. A minha filha entra numa história bem depois, né, gente? Mas o meu marido está comigo há muitos anos. Meu marido está comigo desde criança. Eu cresci com meu marido, a gente começou a namorar, a gente tinha 15 anos. Então, quando eu estava na faculdade, a gente já, terminando a faculdade agrícola, com 22, a gente já tinha 8 anos de namoro, né? 7 anos de namoro. Então, assim, Ele participou desde antes de da tudo, faculdade, durante a faculdade, depois tudo, tudo. ele participou de tudo. E aí ele já estava formando e a gente já estava olhando casa, né? A gente já queria casar, 7 anos de namoro, a gente já estava, né, querendo casar, querendo construir nossa família. E aí
eu cheguei naquele ponto, e de 2 mestrados, eu queria fazer mestrado, e eu ganhei uma bolsa para fazer civil numa faculdade particular. E aí eu cheguei num ponto que eu falei assim, e agora? Eu começo outra graduação, eu vou para o mestrado, eu caso, eu compro uma bicicleta. Eu não sabia o que eu fazia. E aí eu sentei com meu marido, a gente, hoje marido, né, na época namorado, a gente conversou, aí ele sempre foi um companheiro muito bacana, ele falou assim, vai fazer civil, o mercado está estourado, e na época o mercado estava muito estourado para civil, Isso né, foi em que era ano, Vanessa? 2012, era a época 2012. de Olimpíada, Copa, o Brasil Hum. estava estourado na civil, sabe? Você aproveitou muito matéria, provavelmente, e reduziu. Nossa, eu fiz uma faculdade particular, foi quando eu conheci o Everton, que o Everton era meu professor. É, eu fiz, eu aproveitei metade do curso. É porque eu acho que você acabou o engenharia, se eu não me engano, em 2015, não foi? Pelas minhas Foi. anotações. E não, eu só acabei em 2015 porque a faculdade que eu ganhei bolsa, ela não tinha como puxar a matéria. Era grade fixa. Aí tinha semestre que eu fazia 2 matérias. Tinha semestre que eu fazia 3 matérias. Entendeu? Então, eu formei em 3 anos só com a grade fixa. Porque se tivesse como puxar a matéria, eu tinha formado em 2 anos facilmente. Então, assim, fui para essa faculdade, e aí eu falei, mas eu não vou desistir do mestrado. Aí eu fiz a besteira de fazer faculdade, mestrado e trabalhar ao mesmo tempo. O Aí, mestrado era na área de engenharia agrícola. não. Porque aí eu pensei, já que eu vou fazer civil, para que eu vou fazer mestrado na área de agrícola? Vou fazer mestrado na área de civil. Já que eu estou virando a folha mesmo, vou virar total. E aí eu tinha passado no mestrado na área de civil. Aí eu fui fazer mestrado na área de mecânica das estruturas. Ah, sim. Aí eu fiz mestrado na área de mecânica das estruturas e voltei a minha pesquisa para concreto, que eu queria trabalhar com algo relacionado à agrícola, mas aí eu voltei para concreto, e aí, pegaram engenheiro agrícola e colocaram na mecânica das estruturas, que estava fazendo civil ao mesmo tempo, aí eu conversei com meu orientador, que era um anjo na minha vida, ele falou, você começa a fazer matérias básicas na civil da UFG, aí eu fazia matérias básicas na civil da UFG, trabalhando durante a manhã, aí eu trabalhava amanhã, fazia mestrado à tarde, fazia civil à noite e preparando para casar. Então foi um período muito difícil da minha vida, mas assim, venci. Foi E uma o época mestrado muito. foi na UFG, né? Foi na UFG. Foi na E o UFG. mestrado lá, ele é bem, assim, ele toma realmente o tempo, né? Tem muita aula durante a semana, tem... Ele é diferente Não, um pouco. O seu mestrado, você tinha aula durante a semana? Não. toda tarde. Toda tarde, né? Pois Toda é, isso que eu tô tarde. falando, ele toma muito tempo. Ele não é um mestrado só de final de semana, ele toma Não, toda a sua era toda semana. tarde. A minha rotina era, eu ia de manhã para o trabalho, do trabalho eu ia para o mestrado, do mestrado eu ia para a faculdade. Aí, durante a madrugada, eu fazia os trabalhos da faculdade e do mestrado. Foi um ano dormindo 3, 4 horas por dia. 3, 4 horas. Foi um sacrifício que eu optei tomar para realizar um sonho. Só um minuto, gente, desculpa. Mamãe tá conversando. Já explico para vocês o motivo de eu ter ido para a aula para a área de projeto. Eu sempre coloquei isso na frente, gente. Um dos motivos de eu ter feito civil foi justamente isso, lá atrás, quando eu sentei e conversei com meu marido. Por quê? Porque a área de agrícola, os serviços que apareceram na agrícola, todos eles eram para viajar e ir para a fazenda. Meu marido é veterinário, tudo. É uma coisa que nós, mulheres, precisamos pensar. Vanessa, você está sendo... Não.
A gente precisa pensar mesmo. Tem que seguir o coração. Por exemplo, eu que comecei um relacionamento muito novo e que o relacionamento era muito importante para mim, que eu queria construir uma família, quando eu cheguei lá no momento de falar, não, quero casar, quero construir minha família, quero ser mãe, como que eu ia deixar a minha filha e ia ficar viajando durante 3, 4 dias, 5 dias, 6 dias em fazenda e deixando minha filha com a minha mãe, com meu pai, com a minha sogra, com meu sogro. Então, assim, eu tenho amigas que até hoje não conseguiram ser mãe, porque elas não têm coragem de ter um neném e ficar viajando para a fazenda, viajando para outros estados, né, fazendo consultoria, atendendo lavoura e sem poder estar junto com os filhos. Então, foi um dos principais motivos que me fizeram refletir sobre estar trocando de profissão. E como civil, eu tenho o privilégio de estar dentro de casa trabalhando com a minha filha. Então, aqui, vocês ouviram, né? Ô, mamãe! Então, eu estou todos os dias em casa, como projetista, eu trabalho em casa. Quando minha filha está doente, eu preciso emendar à noite, eu emendo à noite, mas eu paro, cuido dela. Eu levo ela todos os dias na escola, isso é importante para mim. Eu almoço e janto com ela todos os dias. Ah, eu dou aula uma vez na semana em outra cidade. Eu durmo fora, uma noite fora, mas é uma noite. Meu marido está com ela nessa noite que eu durmo fora. Então, a gente conseguiu estar junto da nossa família, que é a nossa prioridade, família acima de tudo, né? Então, foi uma das coisas mais importantes que fez eu ter trocado de profissão, né? Então, quando as pessoas perguntam, por que você largou a agrícola? Eu falei assim, gente, um dos principais motivos de eu ter feito isso foi pensando na minha família, né? Que era uma vontade minha, que era um desejo meu. Então, a profissão, a profissão de rural, a agronomia, a engenharia agrícola para mulher, e até a infraestrutura na civil, né? Aquelas mulheres que precisam ir construir estradas, usinas, que precisam ir para o trecho, elas precisam, né, despregar da família, e isso é um pouco complicado, né? Ficar o dia todo em obra, às vezes precisa acompanhar uma concretagem 5 horas da manhã. Eu tive uma experiência trabalhando numa construtora pelo período de 6 meses. Nessa construtora, eu percebi que 5 horas da manhã eu tinha que estar lá acompanhando a concretagem foi até 10 horas da noite. Então, eu comecei a refletir, esse tipo de trabalho, ele não condiz com o tipo de vida que eu quero levar com a minha família. Então, isso pesa. Não estou falando, não é uma crítica, então isso depende muito da pessoa, certo? O que a pessoa quer para a vida dela. Às vezes aquilo ali realiza ela, né? Mas para mim, não é tão relevante. Então, a docência e os projetos me realizam muito, apesar de eu gostar muito do trabalho, me realiza muito porque me dá o privilégio de estar com meu marido e com a minha filha. Não, bacana. Se a gente for pegar aí, como diz, é um sacrifício, uma escolha de vida que você fez em função, né, de um bem maior. Muita gente É, coloca, às vezes, o trabalho. A gente mesmo, né? Muitas vezes a gente sacrifica um monte de coisa em função do trabalho. E, como diz, a gente tem uma vida só, né? E depois, é. o que que a gente faz? Eu trabalho muito, Rafael, Aham. eu todos os dias abro meu computador, eu não consigo não mexer todos os dias em alguma coisa, mas eu sempre quero estar junto deles, sabe? Então, assim, depois do mestrado, que eu consegui finalmente terminar, ai, Senhor, um dia eu terminei o mestrado, no outro eu prestei a prova para docente numa faculdade particular aqui em Goiânia. Aí trabalhei 5 anos nessa faculdade. Quando eu comecei a trabalhar nessa faculdade, eu comecei a fazer curso para aprimorar meus projetos. E aí eu comecei a trabalhar como projetista para mim. Então eu dava aula e fazia projeto para mim. E aí eu fiquei 5 anos nessa faculdade, melhorando meus projetos e dando aula. E eu dava aula de segunda a sábado, manhã e noite. Manhã e noite. Eu trabalhei nessa faculdade, trabalhei, e ela me sugava. E eu trabalhava, 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 até chegou num ponto que eu não dei conta mais. Tanto que os meus projetos cresceram muito,
E as aulas me demandaram muito. Então, chegou num ponto que meu corpo não aguentou. Aí eu tive que escolher. Ou eu continuava com os projetos, ou eu continuava com a sala de aula. Os dois não davam mais. Aí eu escolhi os projetos, né? Eu falei, não, vou continuar com os meus projetos. E aí eu comecei a investir nos projetos, investir nos projetos, investir nos projetos. Comecei uma pós-graduação em estruturas de aço, porque eu sempre trabalhei com concreto, eu achava que aço era uma deficiência minha. Então, eu comecei a trabalhar com aço. Fiz uma especialização em Revit. Comecei a investir em Revit também, que é uma coisa que eu acredito que é o futuro. Aquele aluno que não trabalha com Revit, principalmente aluno que está formando, que não sabe mexer com Revit, ele já está atrasado no mercado de trabalho. Então, Revit é o futuro, não tem como. Então, eu comecei a investir em Revit. E aí, eu sabia projetar em concreto, sabia projetar em aço e dominava o Revit. De repente, meus projetos começaram a crescer, a crescer, a crescer, a crescer, a crescer, e aí eu comecei a trabalhar, e aí começaram a aparecer oportunidades, eu comecei a dar aula na Integra, e aí eu comecei a, a atender escritórios fora do estado, comecei a atender a prefeitura de Anápolis, comecei a atender Rio de Janeiro, comecei a atender um escritório grande em Floripa. Aí hoje eu cheguei nesse ponto que, assim, eu me considero, eu sei que eu tenho muito para crescer ainda, mas eu me considero feliz onde eu estou, atendo um escritório grande, viajo o Brasil inteiro, dou aula numa pós-graduação em Curitiba, tenho os meus alunos, né, que eu gosto muito, lá na Integra, tenho os meus projetos aqui que eu faço, tem as meninas que me ajudam, que eu trabalho com elas e vou orientando. Então, é assim, já são 14 anos dedicada à engenharia. Nenhum dia desses 14 anos eu parei, todos os dias eu dediquei pelo menos meia hora estudando, mas, mas foi isso, foi uma caminhada longa, foi uma caminhada difícil, muito sacrifício, mas eu comecei agora, também tem isso, os alunos querem formar e ganhar uma Hilux, né? Eles formei, eu quero minha Hilux equipada. Não, Eles gente. não, eles esquecem, né? Eles esquecem de parar um pouquinho e falar, professora, como é que você trilhou esse caminho? Como é que você chegou aqui, né? Eles pensam que, eu sou engenheiro, eu ganho tanto, eu faço isso e aquilo, e pensa que caiu tudo de paraquedas ali. É, é bem desse jeito. Não, e deixa eu contar um choque para vocês. Eu acabei de contar, são 14 anos. 14 anos dedicando a minha vida à engenharia. Eu não tenho Hilux equipada, eu tenho dívidas, muitas, e agora que eu estou começando a entrar de vez no mercado de trabalho. Então, não é tão fácil assim, não é fácil. Então, assim, É, essa é a é realidade. possível se você colocar na cabeça, mas não tem nada de facilidade. Não tem fácil, não é fácil. É possível, você tem que ter força de vontade. Não, e é super possível. Eu contei o começo da minha história. Eu vim de uma família pobre, não tem ninguém na minha família. Eu não tenho um padrinho, gente, nenhum, ninguém, para dizer assim, ó, eu indiquei ela. Não tenho. Tudo que eu conquistei foi sozinha. Foi eu sozinha. Então, assim, não tenho ninguém, Deus sabe que eu tô falando a verdade. Então, não tem ninguém que falou assim, ó, toma essa menina para você, ela é boa, tô te indicando. Não, tudo que eu conquistei foi sozinha. Então, assim, é, foi difícil, foi, mas não é impossível. Então, você que está aí ouvindo, que não tem ninguém também, que veio de uma família simples, é possível? É possível, é possível, mas não é fácil. Então, assim, é a verdade. Ah, e vai ter, você vai passar raiva?
Você vai passar raiva. Por exemplo, eu nunca vou esquecer de uma situação que eu vivi uma vez, que foi durante o mestrado, que eu vivi aquela loucura, né, de manhã, tarde e noite, de manhã, tarde e noite. E aí eu tinha que trabalhar no outro dia, e um professor inventou uma prova de 24 horas. Ai, professor de UFG, faculdade tem essas loucuras. Eu acho que eles não têm nada para fazer, inventa. Eles inventaram uma prova de 24 horas. E eu passei a noite na UFG fazendo essa prova. E eu e meus colegas, todos eles, passaram a noite fazendo essa prova. Todos dedicados. Só que durante o dia, a gente entregou 7 horas da manhã debaixo da porta do professor a prova. Cada um entrou no seu carro, né? E foram para o seu apartamento do Bueno dormir no ar-condicionado para voltar 1 hora para assistir a aula. Menos a bonita da Vanessa, que entrou no 02 e foi bater o ponto, trabalhar a manhã inteira sem dormir, para voltar de ônibus, 1 hora para assistir a aula o dia inteiro, sair do serviço, porque eu não tinha carro, tá, gente? Meu primeiro carro eu comprei quando eu comecei a trabalhar na faculdade. Papai nunca me deu carro, então conquistei sozinha. Saí de lá, do mestrado, peguei um ônibus para ir para a faculdade, e só depois da faculdade que meu marido chegou de serviço e foi me buscar. Então, dormi uma noite e no outro dia tive que acordar cedo de novo. Então, essa foi a minha realidade. Fiquei uma noite sem dormir e não consegui recuperar ela, só vou recuperar ela no final de semana. Então, essa era a minha vida. Eu tive que aceitar, entendeu? Então, vai acontecer? Vai. Vai ter Em gente que vai viver 2000, uma realidade diferente de você. em 2012, capaz que a gente topou lá na UFG. Eu Com estava certeza. finalizando a graduação, 2012, 13, finalizei em 2013, e 14 eu já emendei no mestrado, lá Com na UFG. certeza. Você finalizou o mestrado em qual ano, lá na UFG? Eu defendi, eu defendi dia 6 de julho de 2015. 6 de julho Foi de um ano antes. 2015. Eu defendi em julho de 2016, junho de 2016. Eu A gente defendi topou dia lá, 6 de 15 de 2015. eu conheço bem os professores que você está falando. Só que você fez na área de É, estruturas, né? eu fiz na área Fez de na parte de estruturas. estruturas. E eu estava lá em materiais. Pois Mas é, olha só, Rafael, a importância que é você falou da introdução à engenharia, né? Na primeira aula, o professor já colocou a sementinha na sua cabeça lá, e a partir da primeira aula você já definiu, falou, é isso que eu quero para minha vida. é, E ali, tudo que você foi fazendo foi em função daquele seu objetivo inicial ali. foi. Então, fala, eu quero ser docente, eu quero fazer isso, então eu preciso fazer iniciação, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, e foi trilhando tudinho aí para conseguir. Tem gente que não tem, eu acho que nem é que não tem essa clareza, é que não dá muita atenção para o início da faculdade, né? Eles estão ali, tem muita gente que vai ali pensando que, eu terminei o ensino médio, agora eu vou passar um tempo aqui na Disney, só que ele esquece que já está na faculdade, que já é para definir a profissão dele, que já é para definir o futuro, e vai definir isso aí só lá no nono, oitavo, nono período, quando começa a cair nos estágios e tudo mais. Se a gente for colocar, né, Plínio, as pessoas vão empurrando com a barriga ali, 2, 3 anos e meio, ela consegue um estágio, ela dá aquele clique na vida e fala assim, nossa, é isso que eu quero, ou não, não é isso que eu quero. E aí ela começa, nossa, eu não sei um Excel, eu não sei Revit, eu não sei AutoCAD, eu não sei nenhum software, eu não sei para onde eu vou, eu não sei que caminho seguir, e aí o que que a gente vai fazer da vida, né? Então, se a gente for pegar, as pessoas começam a ter não tem essa base, né? E aí, a faculdade é ruim, o professor não me preparou para isso. Sempre a culpa Não é de outra sei pessoa. nada. A pessoa nunca assume que ela poderia ter feito várias coisas ali ao longo do caminho. Então, a gente, por exemplo, tem um exemplo da Vanessa aí. Não, eu sabia que eu comecei, então, na época da faculdade, do mestrado, fui fazendo meus projetos, fui fazendo cursos para melhorar, para me chegar no momento que eu tenho uma excelência, não que que eu não preciso aprender mais nada, mas eu tenho uma excelência que eu consigo desenvolver o meu trabalho e consigo desenrolar ali o que eu preciso para ganhar dinheiro e cuidar da minha família, que é o principal, né? Para ela e para muita gente, é a família.
Então, se a gente Não, for e pegar, outra coisa, só interrompendo, ela falou, ó, não sei nada sair da faculdade, mas você também deve ter saído da faculdade com a sensação que não sabia muita coisa. Sabia nada, mas eu Só tive que que correr você atrás. sabia onde é que você queria ir, né? Até hoje, gente, tem projeto que eu pego, eu ponho a mão na cabeça e falo, meu Deus, como é que eu vou fazer esse trem? Até hoje. A Te interrompi, sensação Rafael. né? que a gente não sabe nada. Não, e aquela Isso é a para sempre. insegurança, né? A gente bate É, muito papo com quem está recém-formado. Professor, mas eu não sei. Será que eu vou dar conta? Será que eu tenho? Como que eu vou fazer? Tá? Então, assim, você só vai ter segurança quando você realmente for lá praticar, reforçar. E mesmo assim, às vezes a gente ainda tem aquele friozinho na barriga, né? Eu acho que também se perder aquele friozinho na barriga do começar uma obra nova, fazer um projeto diferente, fazer um desafio que a gente não está preparado ali, eu acho que às vezes até a vida perde um pouco de sentido, né? Eu acho que ter essa emoção de vamos começar algo novo e vamos nos motivar a fazer aquilo melhor. A gente está, por exemplo, eu e a Vanessa começando junto aqui na Integra, a gente não ter esse friozinho de como que vai ser cada etapa, como que vai passar cada semestre, cada turma que entra. Se a gente não tem esse mecanismo aí de incentivo, né, interno ali de motivação, acho que perde muito o sentido. Mas eu acho que eu queria fazer uma pergunta para a Vanessa, que vai muito do que ela falou. É, que ela falou muito dessa questão de projetos, né? Se a gente for pegar, que você falaria hoje, Vanessa, para alguém que está aí, vamos falar, que está quase formando, ou que acabou de estar recém-formado, mas eu acho que o ideal é quem está ali ainda no seu sétimo, seu sexto período de faculdade, o que você falaria para essas pessoas, assim, ó, eu sei que você já falou muito bem do Revit aí, mas o que você falaria uhum. para ele assim, ó, faça isso, meu filho, faça isso, porque isso vai ser útil para você, nunca deixe de pensar nisso ou naquilo que no Excel, em alguma coisa que vai te ajudar bastante profissionalmente ou na vida acadêmica, se você for fazer um mestrado, doutorado, isso você não vai perder. O que você falaria para alguém que está quase formando aí? O ideal, o ideal, Rafael, era o seguinte: era que todo aluno que deseja trabalhar com projeto tivesse a experiência de estagiar com alguém que trabalha com projeto. Esse era o ideal. Mas às vezes não é possível. Por exemplo, eu não consegui estagiar com nenhum projetista. Eu trabalhei em obra e ainda não tinha nada a ver. Eu trabalhei com saneamento. Durante toda a minha graduação, eu trabalhei com saneamento. Então, assim, primeira coisa, você tem que ter afinidade com as disciplinas do projeto que você quer desenvolver. Não adianta, uma coisa que eu vejo muito, eu tive aluno que reprovou 5 vezes em teoria das estruturas. 5 vezes. E aí formou e virou para mim que quer virar engenheiro estrutural. Me preocupa. Por quê? Aquele avião Gente, que nunca vai decolar, aquele memezinho do professor. Não sou porque exatamente, meu avião não vai decolar dos meus alunos. exatamente. Não é, existem várias áreas da civil. Existem várias áreas. Existem alunos que têm aptidão em uma área. Às vezes esse cara tá teimando na área errada. O cara deve ser muito bom gestor, ele deve lidar muito bem com obra, às vezes ele sabe inúmeras coisas de gestão de obra, gestão de pessoas, sabe lidar com funcionários, sabe mandar, sabe, coisas que às vezes um projetista não dá conta de dominar, mas ele está teimando na área do projeto, entendeu? Então, assim, às vezes ele está indo no rumo errado. Então, eu vejo muita gente fazendo isso. Às vezes ele está teimando na direção errada, então você tem que ter afinidade nas disciplinas. É a primeira coisa que eu vejo. Se você não tem afinidade, não adianta teimar, ou senão você tem que se dedicar mais. Ah, mas eu quero. Então, você é obstinado? Então, comece a estudar mais. Você quer fazer isso? Então, estude. Pega as disciplinas, estuda teoria, estuda concreto, estuda aço. Então, comece a estudar as disciplinas. Então, primeira Começa a ir coisa, além, né? é ir além. Começar. Porque o que fez ali na faculdade é o básico, mas se ele quer mesmo, fala, ó, então
enxerga um pouquinho esse universo aí fora. Vai procurar outros livros, vai ver outros vídeos, vai ver outras coisas. Mas Isso, entra de cabeça nesse assunto que você está querendo. exatamente. Primeira coisa. Primeira coisa é afinidade. Segunda coisa é começar. Hoje a gente tem a vantagem e desvantagem do YouTube. O YouTube tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que não presta. Mas hoje já dá para filtrar, porque tem grandes canais. Então, tem canais aí que já têm relevância nacional, né? Então, eles já foram verificados, de doutores. Por exemplo, tem um doutor da USP, muito fofinho, que é o Libânio, que formou, ou que aposentou, e ele montou um canal. Gente, Libânio montou? montou. Ele montou um Instagram e montou um canal. Então, assim, muito fofinho. É um professor da USP, aposentado, que é um papa das estruturas, que agora resolveu ir para as redes. Então, um aluno pode começar a seguir um professor desse, certo? Então, ele já vai conseguir um conteúdo melhor. Então, dá para começar a filtrar a internet, certo? Tem professores bons. Tem um professor da UFRS, tem um professor também muito bom que tem nas redes sociais, que é o professor Zacarias Schempler, que é um professor que é responsável pelas NBRs de aço e lá Steel Frame todinha, inclusive foi meu professor na pós-graduação. Então, assim, tem muito professor bom que está nas redes sociais, que está começando a desenvolver, entendeu? Então, dá para você procurar coisas boas na internet. Difícil é você pegar o aluno fulano de tal que mandou o canal BIM da engenharia. E aí ele começa a falar um monte de porcaria na engenharia, e aí você fica o quê? Gente, ainda fica questionando o professor. Ah, mas eu vi na internet, professor, fulano de tal que fez um exercício assim, né? Os caras são, assim, eles querem ganhar dinheiro com o YouTube, né? Eles não querem passar conhecimento. Exato. Eles querem ganhar dinheiro ali, faz uma miniatura chamativa, fala, vamos resolver um exercício de concreto. Às vezes Pega um pega um exercício simples, sei lá, interpreta do pega e jeito ainda dele, faz errado, e aí exatamente. passa, né? E aí milhões ali vendo aquilo como verdade absoluta. Ainda questiona o professor. Ainda questiona o professor. Sério? Às vezes eu até uso, sabe, Vanessa? Às vezes eu uso uns vídeos desses em sala de aula. Eu pego e mostro, falo, ó, agora vocês vão me explicar o que que tá certo, o que que tá errado aqui, o que que ele fez. Boa ideia, gostei. Eu Gostei dessa pego, eu ideia. pego canais de pessoas qualquer, aleatórias. Olha, eu sei que vocês vão lá no YouTube, né? Eu sei que vocês vão procurar, porque abrir um livro vocês não vão mesmo, eu sei que vocês vão naquele vídeo de 10 minutos ali resolvendo o exercício. Então, eu trouxe aqui já uns 2, 3 vídeos e eu quero que vocês me expliquem aqui o que que o cara fez, onde é que ele acertou, onde é que ele errou, e a gente vai discutir em cima. Aí você usa esses canais a seu favor. É, vai ter que ser, eu gostei dessa ideia. Vou começar a fazer isso também. Porque é assim. Tem que ser. Aí, olha, o segundo lugar, você tinha falado, então, da pessoa ter afinidade com a disciplina, e depois as redes sociais, né? Que pode ter uma maior interação com a disciplina ali através das redes sociais de professores que realmente passam um bom Uhum. conhecimento ali, né? E questão de software, Vanessa, quem que você recomenda, por exemplo? Ó, não deixe, não fique sem fazer isso hoje. Então, O que que eu você vou falar fala? os que eu uso. Porque, assim, falar de software é muito complicado, né? Porque também é afinidade. Eu, eu prefiro falar os que eu uso. Porque tem gente que fala, ai, professora, mas eu prefiro o EBEC. Falei, tudo bem, tudo bem. Uhum. Eu vou falar os que eu uso. Porque às vezes tem isso, né? Eu aprendi o TQS, eu gosto do TQS. Para concreto, eu uso o TQS. Para modelagem e finalização, acabamento, detalhamento, eu uso o Revit. Você usa o AutoCAD? Muito raro. Só quando precisa mesmo. Para calcular instalações, eu uso o KeyBuilder. Instalações, gás, incêndio.
Algumas coisas eu calculo à mão, que é muito simples. Aí, para não ficar calculando no K-Builder, passando por Revit, eu já faço direto no Revit e faço à mão, entendeu? Então, eu prefiro assim, principalmente elétrica pequena. Quando a casinha é pequenininha, coisa pequenininha, eu faço tudo no Revit. Aí eu já tenho as coisas pré-programadas, as planilhas pré-feitas, aí eu já faço tudo no Revit. Aí eu não preciso ficar no K-Builder, Revit, K-Builder, perco tempo. Aí, para aço, eu uso os programas da Stable. Gente, o professor Paulo Roberto me ajudou muito. Nossa, Stable é um escritório brasileiro lá do Rio Grande do Sul. O dono dele é o professor Paulo Roberto. Ele faz programas mais baratos de aço. Então, tem Elastic Frame, tem dimensionamento 3D, tem detalhamento de aço. Então, eu uso os softwares deles, porque são mais em conta, porque não tem como comprar os softwares de aço. Tudo muito caro, tecla, Cara, nossa, muito caro. ele Então, já faz tudo, a parte de ligações, a parte de detalhamento, já faz tudo. tem todos os softwares, ligações. Só que é meio rústico. É simples. Por exemplo, já usou o JUD? Você Não, eu conhece? comecei, mas eu nem aprofundei nele. Mas você deve conhecer o Visual Ventus. Uhum. Você conhece o Visual Ventus? Sim, sim. O Visual Ventus é deles. Só que é a versão gratuita. Aí ele tem o Visual Ventus pago. Entendeu? Ah, sim. Então é tudo deles. Geralmente eles limitam ali né, uma É, quantidade de pavimentos e tudo mais, ou alguns detalhamentos a mais que você vai ter só na versão paga. isso. Então, assim, o professor Paulo Roberto me ajuda muito. Também foi meu professor na pós de aço. E aí eu conheci os programas dele, o MCalc, o MCalc 3D, o CADEM. Então, comecei a usar o software deles. Eu gosto muito do software. Eles são pessoas muito acessíveis. O Elvis, que é o técnico, né? Quem ensina os programas, também é um cara muito bacana. Então, de aço, eu uso os softwares deles. Então, aço eu uso os softwares deles, Revit eu uso para detalhar e modelar, concreto eu uso TQS, deixa eu ver aqui se eu não estou esquecendo nada. Mas sempre, até os da Stable, aí você passa para o Tudo Revit para pago, fazer, e você passa para o Revit para fazer a modelagem final. tudo. Todos eles você exporta, né? Não, Ou não? o do, o de aço eu faço no CADEM. Ah, sim. E só são esses que eu uso. E cálculo à mão, eu uso o SMAF, que é um software russo, que aí eu uso como se fosse o MK, o MAFCAD. Eu uso o SMAF, que aí eu calculo tudo, a programação toda das calculadoras eletrônicas, que aí eu consigo programar as minhas contas e achar, e aí eu faço os memoriais de cálculo, tudo nele. Esses são os Legal. softwares que eu uso. Mas Que é ele é mais interessante, avançado que o Excel. porque às vezes o pessoal pensa que eu vou escolher um software só, vou adotar um aqui e pronto. Falei, olha só, a quantidade de software, né? Porque a pessoa pensa que vai aprender um só e tá ótimo. E muitos deles você tem que ficar fazendo essa integração, né? Porque o Revit, ele tem uma função, o K-Builder tem outra, e aí o pessoal pensa que É, vai fazer tudo em um, e aí fica aquele projeto meio que falho, né? Se ele não você usa as ferramentas. tem que ter uma rotina. Uhum. Porque eu vi o outro dia o professor comentando, porque lá fora a questão do BIM, ele é muito mais avançado do que a gente tem aqui, né? A questão do BIM para a gente brasileiro aqui hoje, ele está muito ainda na parte de modelagem e parametrização ali. É só uma informação meio que básica, uma visualização 3D rápida. Lá fora eles colocam, inclusive, cronograma de execução, a parte de orçamento. Então, essa parte também eu até recomendo para o pessoal que fala, ó, o Revit já é básico, né? O CAD, você pode até usar o CAD para fazer esse primeiro desenho unifilar ali,
para passar para o Revit, que às vezes o pessoal tem uma dificuldadezinha ali, mas o Revit já é o básico, não tem mais. E ele é a ponte entre a maioria dos softwares. O Revit está sempre ali fazendo a ponte. E aí você pega, por exemplo, você está com a estrutura, aí vem um cara que está fazendo o K-Builder lá, as instalações no outro. Vocês encontram todos ali no Revit, e aí todo mundo tem a visualização de todo mundo. É bem interessante. O arquivo, geralmente o arquivo que a gente trabalha é o IFC, por exemplo, o escritório lá de Curitiba, ele trabalha com o ArchiCAD, e eu trabalho com o Revit, é uma novela, porque eles me mandam o arquivo em IFC, o IFC deles vem em massa, aí eu tenho que limpar o IFC deles para poder colocar as minhas coisas. Então, é sempre assim, aí eu mando o IFC para eles poderem limpar e visualizar as minhas coisas. Aí eu compatibilizo tudo, deixo tudo compatibilizado para a gente fazer o orçamento para eu poder montar as casas. Aí eu sou responsável pela montagem. Aí eu monto as casas, por exemplo, estou indo no final do mês para São Paulo para montar uma casa. Aí, como é desculpa, é modular, eu vou lá, acompanho toda a montagem, né, da estrutura. Aí, em 2 semanas, a gente consegue montar uma casa. É um método construtivo muito rápido. Vanessa, para a gente continuar, né, eu queria até fazer um adendo dentro da história que você contou. Você falou que você estava em Goiânia, estava trabalhando, fez um mestrado, e aí hoje você não mora em Goiânia mais, né? Você está morando no interior. E essa mudança, né? Porque muita gente fala assim, nossa, eu vou ter que sair da minha cidade, da minha casa, eu vou para Goiânia porque eu vou ter mais oportunidade. A gente vê cada vez mais, né? Por exemplo, eu estou com uma prima, que eu acho que estou tentando ver se a gente marca um episódio com ela mais para frente, mas que ela está passando um mês de férias, mas que não é férias, aqui em Goiás, ela mora em Santa Catarina, trabalhando home office. Hoje você tem a capacidade de estar em uma cidade do interior, atendendo Curitiba, fazendo um projeto para o Rio, sendo professora de pós-graduação, vendendo seus projetos, vendendo todas as suas coisas na sua casa. E No como é que interiorzinho, que não tem nem 10 mil habitantes, gente. você tendo uma conexão boa de internet ali, né? E você já consegue É manter bem toda isso. a sua infraestrutura. O que você me diz hoje para as pessoas, por exemplo, que às vezes ficam. Porque eu como estou à frente de alguns cursos aí, a gente vê muitas pessoas falando assim, professor, mas como é que eu vou fazer? Aqui na minha cidade não tem oportunidade, a cidade é muito pequena, eu não vou ganhar dinheiro aqui, eu vou ter que abandonar tudo, eu vou ter que ir para Goiânia, eu vou ter que ir para Uberlândia, vou ter que ir para um centro maior para ter oportunidade. Eu falei, dependendo da área, eu até concordo que você tem que buscar outros ramos aí, outros locais para você trabalhar. Mas mesmo assim, hoje, a gente veio de uma época também que a gente estudou que mal se tinha internet, né? Eu falo para os Pois meninos é. que eu era muito feliz de ter o CD da Barça, numa época da minha vida que a gente pegava o CD da Barça ou tinha que ir em biblioteca para estudar. A gente não tinha acesso à internet, né? Era internet escada e era uma beleza. Hoje é muito fácil. Como que está a sua vida hoje aí no interior, né? Trabalhando, prestando bastante serviço, viajando, essa rotina sua funciona bem? Você sente falta? O que você falaria para as pessoas com relação a Não. isso? Então, eu não sinto falta de Goiânia. Meu marido fala que não quer voltar para Goiânia de jeito nenhum. O motivo da gente ter vindo para cá foi justamente o trabalho dele. Como eu tive que escolher entre os projetos e a faculdade, e eu escolhi os projetos, não tinha motivo para eu ficar lá, né? Uhum. Aí ele já estava trabalhando aqui, ele já ficava aqui perto da região de Pontalina, atendendo as fazendas, e aí eu falei, não tem motivo de eu e a minha filha ficar para cá e ele para lá, né, para que a gente está longe. Aí eu vim para cá e comecei a atender remoto. E aí, gente, é outra vida. É uma cidade pequena, é uma cidade muito tranquila, é uma cidade que eu posso ir no supermercado de bicicleta, é uma cidade que o carro dorme na rua, e assim,
Ai, quais são as dificuldades, né? Porque eu só tô falando as vantagens. Quais são as dificuldades? Achar gente para me ajudar. Porque, gente, essa é a Mas vida, né? Uma são, mãe engenheira. Mas é são os bom, né? Muita benefícios, gente. os benefícios do remoto, né? É, Porque é o que eu estava conversando com vocês. É isso que eu escolhi, é maravilhoso. É muito bom para mim. Assim, se não às vezes fosse. atrapalha. Gente, quantas vezes eu já farei reunião com gente importante, com chefe, falar assim: oi, tudo bem? Me desculpa, tô indo ali limpar minha filha no banheiro. Quantas vezes? Mas assim, eu sempre tive a compreensão das pessoas, porque eu explico. Foi uma escolha. Eu escolhi isso. E assim, eu tô tentando trabalhar minha mente para arrumar uma pessoa para me ajudar em casa, pelo menos na limpeza. Mas Ana Clara, eu tenho relutância com babá, sabe? Ai, babá não, sabe? Qual a idade dela? Ela tem 5 anos. Ela está naquela idade ainda de dependência, um pouquinho É, independente, mas para é muita o que ela coisa estava ainda. falando ali. Nossa, mãe, você deixa o mais difícil para mim. Pegar o, pegar o cereal, colocar no copo, pôr o iogurte é o mais difícil. Ai, Ana Clara, eu vou arrumar para você. Então, assim, Ai, ai. Não, mas é bom. Mas assim, É, até uma outra vantagem, né, é que, por exemplo, você tem uma liberdade geográfica também, por exemplo, você pode viajar, por exemplo, você pode ir para outra cidade, igual você desloca para dar aula, os seus projetos vêm junto com você no seu computador, você continua eu trabalhando. trabalho o dia todo, a manhã inteira na Integre, quando eu não estou em sala de aula, É né? uma, Que é eu, uma escolha muito boa, né, que você pode, né, uhum, para qualquer pessoa, independente de estar, onde está, sair de férias com meu marido, mas tem que resolver um problema, abre o computador, o iPad, o celular, hoje tem. celular, celular 24 horas, precisou de mim, eu estou atendendo. E assim, eu sou uma pessoa muito acessível, eu atendo meus clientes. Eu brinco com meus clientes, eu falo o seguinte: eu tenho a minha ordem de prioridades. Eu vivo para meu marido, minha filha, meus clientes e meus alunos. Essa é a minha vida, entendeu? Então, eu tô à disposição de todos vocês. Então, quem precisar de mim, tá aqui, ligou, tô atendendo. Se eu não atendi, é porque alguma coisa está acontecendo, entendeu? Ou eu E vai, estou fora de e vai área, retornar ou eu daqui a estou pouco. atendendo outra coisa, entendeu? Mas eu, é isso. E assim, estava. Pode completar. não, é isso. Então, assim, viver aqui em Pontalina com internet e, e o celular não me impede de trabalhar, pelo contrário, me dá mais qualidade de vida. Eu vivo a 3 km da roça, de uma roça mesmo, onde meu marido cria porco, cria galinha. Então, assim, todo final de semana a gente está lá. Então, sair de Goiânia, não pegar trânsito, eu demorava 1 hora para levar a Ana Clara na escola. 1 hora, gente, no trânsito de Goiânia. Agora eu demoro 3 minutos, porque a escola da Ana Clara é bem aqui na porta. Isso é qualidade de Gente, vida, né? O pessoal não é, entende o que é não qualidade de vida. entende. Aí eu falo assim, né? Aí eu tava falando as coisas ruins. O que que é ruim aqui? Ruim aqui é não achar pessoas qualificadas para me ajudar. É Fala na difícil, sabe? engenharia, no É, projeto, alguma coisa. aqui é isso. Aqui não tem engenheiro. Então eu tive que ir em Goiatuba, eu tive que ir em Morrinhos, buscar meninas para me ajudar. Então, às vezes, a comunicação, por exemplo, eu não conheço as meninas que me ajudam. Nunca as vi. Nunca viu A gente pessoalmente, só né? Mas no conhece por vídeo. computador. Só por computador. Então, assim, às vezes a comunicação por internet é mais complicada. Se elas estivessem aqui do meu lado, às vezes o aprendizado delas estaria muito mais rápido, né? Mas tá funcionando, Não te tá impede, né? funcionando. Não te impede, não É, não impede impede. elas. A É vantagem isso que, do nosso mundo essa é a atual, né? desvantagem que eu vejo, sabe? Mas tá funcionando. E uma outra coisa, né? Assim, que eu queria às vezes colocar, eu não sei se. Plin, você ia falar alguma coisa? Não, não. Era sobre Assim, isso mesmo. eu queria até ver com você, Vanessa, que eu acho que é uma pergunta que vira e mexe a gente tem.
Eu não sei se as meninas, por exemplo, que a gente está aqui no primeiro período, né, se eles falaram alguma coisa com você da faculdade onde a gente trabalha. As meninas falaram assim, professor, eu tenho muito receio ainda da questão do preconceito com relação à mulher na construção civil. Eu queria ouvir de você, né, uma coisa que a gente sempre pergunta, mas eu acho que tá, na verdade, a gente bate muito na tecla que isso passou e cada vez a gente tem menos com relação a isso, né? A gente tem cada vez mais mulheres engenheiras tocando obra, no canteiro de obra mesmo, que às vezes era um território muito machista, a gente tem cada vez mais se impondo, não tem mais aquela questãozinha de brincadeira, de falta de respeito e tudo mais. Você, como mulher, você hoje se colocou como engenheira na área estrutural, na área de projetos, mas quando você esteve em campo, você sentiu alguma coisa? Com o passar do tempo, isso já passou? O que você acha dessa parte aí? É porque a gente ainda teve uma época que, por exemplo, eu peguei quase meio a meio minha turma entre mulheres e homens. Aí depois a gente teve uma fase que tinha menos mulheres. E agora a gente está voltando de novo a ter Mais quase, mulheres. quase 50% ou mais mulheres na área de engenharia. Olha, na agrícola, éramos poucas mulheres. E na agrícola, eu já senti na pele o preconceito. Doía, sabe? Por exemplo, Lá é mais pesado que na civil. é, assim, o preconceito mesmo profissional. Profissional. Tipo, um episódio. Eu cheguei numa fazenda, eu fazia um estágio pela Nestlé, e assim, agora, porque depois que eu fui mãe, eu dei uma encorpada, né? Eu fiquei bem forte, cresci, né? Mas antes de ter minha filha, eu era um palito, baixinha e palitinha, parecia o quê? 15 anos, né? Uma menina de 15 anos. E aí, no estágio da Nestlé, a gente era responsável por auxiliar na administração das fazendas, gestão e administração. E aí tiraram o rapaz e me colocaram para auxiliar na administração da fazenda. E eu cheguei nessa bendita fazenda, sozinha, para auxiliar o dono da fazenda, e ele não quis me receber. Me ignorou. Eu tive que voltar para trás. Tive que ir embora. Ele simplesmente disse que não ia me receber. Tipo assim, você não sabe de nada. E aí eu tive que voltar, né? Situação muito complicada, né? Porque ele olhou assim, é você que vai me atender? Eu falei, sim, agora eu tô no lugar do Ricardo, vim atender o senhor e tal. Ele, não, pode ir embora. Aí eu fiquei assim, sem ação. Aí eu, muito chateada, fui embora. Então, na agrícola eu já senti isso na pele, né? Agora, na civil, eu acredito que eu, Vanessa, nunca senti desvalorizada profissionalmente. Profissionalmente, pelo contrário, eu acho que eu sou muito respeitada. Meus alunos sempre me respeitaram, meus colegas de trabalho sempre me respeitaram como projetista, como professora. Na obra, eu sempre fui tratada com muito respeito, com muito carinho pelos meus colegas, sabe? É, eles valorizavam a minha característica de organização, então, Vanessa, você é muito organizada, trabalha aqui, ó, que aqui tem a gente precisa de uma pessoa organizada. Então, assim, é, assim, na obra, e assim, a minha característica não é de ser agressiva, de ser mandona, então eu até entendo de nunca ter pegado um cargo de administração em obra, porque não é da minha característica. Mas já aconteceu uma fatalidade na civil, na ET de Goiânia, que eu fui salva pelo administrador da obra, que ele me mandou ir buscar, contar umas manilhas perto do Meia Ponte. E lá na ET é bem mato, né? E aí descia pelo corredor cheio de mato, e aí só eu de moça faz muitos anos isso, tá, gente? Tem o quê? 2000 2013, 2012, 13 anos.
tem o quê? Tem 10 anos. Dez anos. Tem uns 10 anos isso. Aí ele mandou, o administrador mandou eu ir lá. Falou assim, Vanessa, a ET é um U, assim, ó, só para vocês terem uma noção, é um U e tem um terreno enorme, gente, enorme. E o meio ponte passa aqui do lado em mato. E aí tinha um corredor perto do mato e o meio ponte estava lá embaixo. Aí eles pediram, não, Vanessa, vai, o Bruno, né, o administrador, eu sou muito grata a ele até hoje. Falou assim, Vanessa, vai lá e vai contar as manilhas lá para mim, porque eu preciso fazer um quantitativo aqui. Eu falei, não, vou lá agora. E aí eu fui. E aí o Bruno ficou observando, um rapaz foi atrás de mim. E aí eu entrei no meio do mato para contar essas manilhas e o rapaz foi atrás de mim. Quando eu percebi que esse rapaz estava atrás de mim, que eu olhei, ele já estava sem camisa. E assim, não estou julgando o rapaz, mas é uma situação extremamente complicada, né? Um rapaz no meio do mato atrás de mim sem camisa. Era um auxiliar de pedreiro. O que esse rapaz estava fazendo atrás de mim no meio do mato sem camisa, sendo que eu era a única mulher da obra? Era eu e a moça que fazia café. Então, assim, eu fiquei apavorada, meu coração disparou na hora, e assim, foi uma situação extremamente complicada, e mesmo eu sabe, sempre fui, o que eu sou, converso com todo mundo, mas nunca dei moral, eu já era casada, inclusive, e aí eu fiquei, gente, o que está acontecendo aqui? E eu fiquei assim, apavorada. Aí, como o Bruno tinha visto o rapaz indo atrás de mim, ele foi atrás de mim. Aí ele viu, ele estava no meio do caminho, e viu o rapaz sem camisa, eu apavorada. Aí ele gritou, falou assim: Fulano, para minha sala. Vanessa, pega suas coisas e vai embora. E foi a situação. No outro dia, o rapaz já tinha sido mandado embora, e eu cheguei lá, ele falou, Vanessa, você tá bem e tal? Eu falei, tô, mas tô apavorada. Ele falou, pois é, que situação difícil, não sei, tem que tomar cuidado. E eu fiquei, né, uma situação extremamente difícil. Então, foi uma fatalidade que aconteceu comigo. Então, assim, na infraestrutura, né? Então, depois desse dia, pesando mais aquela questão de não ter que viajar, eu percebi que obra de saneamento também não era para mim. Aí eu até brinquei, né? Cheguei em casa, brinquei com meu marido. Eu falei, Thiago, se um dia eu tiver que trabalhar com saneamento, eu vou ter que pedir um porte-arma. Ele falou, você vai ter coragem de atirar em alguém? Eu falei, não. Aí ele falou assim, então para que o porte de arma? Eu falei, pois é, então vamos largar de mão de mexer com saneamento, né? Aí ele falou, vamos largar de mão de mexer com saneamento. Então, aí eu larguei de saneamento, foi um dos motivos de eu ter saído do estágio. Aí eu parti para obras verticais. Aí fui trabalhar 6 meses com obras verticais. Foi quando eu mexi com concretagem das 5 às 10 horas da noite. Percebi também que não era minha praia mexer com concretagem das 5 às 10 horas da noite. Mas mulher tem que ficar muito atenta, assim, é minha opinião. Trabalhar com obra e o preconceito na civil, eu acho que ele não existe tanto. Mas dependendo da situação, essas obras de infraestrutura, isso há 10 anos atrás, tá, meninos, que vocês estiverem ouvindo, mas isso pode acontecer em qualquer lugar, né, foi uma fatalidade, mas Sempre vai ter esse preconceito, de que é, isso é trabalho pesado, né, para mulher, isso, uhum, aquilo, né? Então, mas é bom que vem mudando isso e cada vez mais, principalmente nos trabalhos, vamos colocar assim, você não precisa ser a mulher que vai levantar o saco de cimento, e isso que tem as mulheres uhum, já que trabalham na parte de produção e tudo mais. Mas tem toda essa outra parte também né, de organização, de escritório, de tudo, que você pode ficar tranquilo, que tem muita coisa para trabalhar, muita coisa para fazer, que não precisa ir para campo e tudo mais. Isso vem mudando cada vez mais, mas tem que tomar sempre esse cuidado, né? Não, e eu acho que tem mulher que dá conta, sabe, Plínio? Eu acho que Uhum, tem mulher que a natureza dela é forte, que ela consegue, ela tem peito, sim. sabe?
Eu para conheço encarar várias isso. de campo mesmo É, que eu os conheci. caras montam mais em cima dos homens lá, Aham, dos engenheirinhos, dos doutorzinhos, que eles chamam, né? Do que é, dessas meninas. dessas Elas são. meninas, exatamente. Tem mulher que tem fibra para isso. É perfil. Você tem, É é aquilo perfeito. que eu te falei, você tem que identificar a sua área, Isso, dependendo da área, pode ser homem, pode ser mulher, que que vai domina. passar por isso, né? Uhum. Que domina e que pode passar por isso também, independente Eu do sou, gênero eu ali. brinco com os meninos, é porque eu sou meia pamonha, sabe? É a minha área, não tem como, tem que ser projeto, porque eu sou meia pamonha. Acho E que pode falar, pô. o, a outra parte já, Fel, pedir algumas indicações se você tem alguns livros, algumas coisas e Ah, algumas leituras sim, para indicar para o pessoal. Ou na área de canais, né? concreto. Igual você falou do Libano, se tiver de rede social, livro, alguma coisa que Ah, puder peraí, indicar para o pessoal. pegar aqui. Hoje não vale nem só os livros, né? Hoje a gente tem que indicar livro e tem que indicar perfis, indicar rede Podcast, social. Tá tem um bom. monte de coisa Tô do que lado da minha biblioteca aqui. Para livro de concreto, o melhor livro de concreto para estudante é esse aqui, ó. Tá concreto do armado. avesso? Tá Não, espelhado? não, tá Não, tá certinho. bom. Concreto armado, cálculo, detalhamento de estruturas usuais. De quem é? Quarta edição. Esse livro é Esse famoso. é do Roberto Figueiredo. Carvalho, Jason Rodrigues Figueiredo Filho. Ótimo. Carvalho Figueiredo. Esse livro é o amarelinho com preto, gente. Esse livro é o melhor livro de concreto para estudante e projetista iniciante, certo? Então, concreto armado, você que quer começar a projetar em concreto armado, esse livro. Fundação, você que quer começar a projetar em fundação, esse daqui. Elementos de fundações em Elementos. concreto armado, do João Carlos de Campos. Esse é só para fundação. Quem quiser. Esse é só para fundação. E alguma rede social, além do Libano, tem alguém, ou um podcast, alguma coisa que você curte aí, que você Olha, fala assim, nossa, eu gosto de ouvir isso porque traz um norte, traz uma atualidade, alguma coisa assim nessa área. eu gosto. Deixa eu pegar meu celular aqui, que eu sou péssima com. Tem um professor, chama Rafael Souza, tenho quase certeza. Rafael Souza. É um professor lá do Rio Grande do Sul, que ele é de estrutura. Muito bom. Ele tem até um livro que ele fala sobre estruturas, Rafael Souza. Sobre modulados, eu recomendo o Felipe Savassi. Ele é o cara de modulados. Rafael Souza e Felipe Savassi, então, É, recomendando. o Rafael Souza é de estruturas. Modulados, estruturas moduladas, que é aquela que eu falei para vocês que eu Uhum. trabalho, eu recomendo o Felipe Savassi. Estruturas metálicas, eu recomendo o Zacarias Champlin, o Paulo Roberto, a Stable, né, o escritório da Stable. E o Felipe Jacob, que é o projetista de aço. São perfis bons. O Uhum. projetista de aço é muito bom. E eu conheci ele é um rapaz muito inteligente. Ele é um aluno, ele é um engenheiro mecânico, mas ele é um cara que tem um conhecimento fantástico sobre estruturas de aço. Deixa eu fechar aqui, que vai passar um caminhão batendo. É um bom demais. Plínio, eu acho que a gente já pode até caminhar para a fase final, que a Vanessa tem que cuidar
Tá quase É, chegando a nossa. hora de cuidar da Ana Clara aí, que tem que ir para a escola daqui a pouco, tem que estudar. Ai, gente, estou super feliz, foi super interessante essa vivência com vocês dois. Muito obrigada pela oportunidade. Depois a gente vai te passar os links aí para a gente repassar para mais pessoas e se acompanhar a gente Tá também. bom, Plínio, você tá quer bom. mais alguma coisa com a Vanessa? Não, não, só agradecer mesmo. É uma conversa bem interessante. O pessoal às vezes não tem noção, né? Ver um professor em sala de aula, ver alguém que, eu trabalho com um projeto, mas não sabe como é que começou, não sabe como é que chegou ali, fala, mas sua vida é muito boa, você trabalha em casa e tudo mais. Fala, não, mas peraí, peraí, que eu já tive que ir conferir umas manilhas de saneamento lá, passei um apuro, né? Não, Passei um apuro. eu não, eu não comecei assim, calma aí, eu tive várias experiências aqui até alinhar. E ainda não tem minha Hilux, mas estou no Não caminho, né? tenho minha Hilux, viu? Não tenho. E tenho muita dívida para pagar. Mas você consegue trabalhar de casa, tá com a família todo dia. Graças a Deus. E Tenho isso minha aí não filha, tem. minha família. E é interessante que, assim, você falou que os projetos começaram a aparecer bastante quando você começou a se aperfeiçoar, né? Então não adianta ter pressa. Não adianta você pensar de falar, eu quero sair daqui, já quero pegar um prédio aqui para executar, fazer um projeto. Eles vão aparecendo. Conforme você vai se capacitando e vai mostrando o seu Hum, conhecimento ali, vai entregando resultados, os, exatamente. os E projetos eles se aparecem. dedicando cada dia mais, tentando entregar um trabalho cada vez melhor. Gente, um lema de vida que eu quero deixar de mensagem para os meninos que estão ouvindo a gente. Cada projeto que eu entrego, eu quero entregar tudo de mim. Fala assim, ó, esse é o melhor projeto que eu estou entregando. Aí o próximo, eu falo, esse é o melhor projeto que eu estou entregando. Aí no próximo eu falo, olha, esse é o melhor projeto que eu estou entregando. É assim que eu estou vivendo. Para quê? Para conseguir sempre ter meu nome aí sendo divulgado e tá podendo conseguir entrar no mercado e fixar, né? Porque é muito difícil. Não é Mas fácil, é mas é complicado. possível. E essas conversas elas são muito, muito importantes para quem está aí nessa fase de tomada de decisões, ou quem está naquela fase que já está formando e ainda não parou para pensar nisso, né? Não parou para falar, opa, peraí, o que que eu quero? Qual o objetivo da minha vida aqui? O que que eu quero? Eu preciso definir isso aqui durante a faculdade para tentar alinhar o máximo ali durante a faculdade, porque a faculdade serve para isso. A faculdade, Uhum, o pessoal esquece da faculdade ali, que é um momento de virada de chave dela. Então, uhum. para, pensa, define o objetivo e E vai. Porque vai, a engenharia é muito ampla e durante a faculdade você consegue passar por várias áreas. Você não precisa, né? Você está naquela fase de aprendizado. Então, é realmente aprender e falar, não, isso aqui realmente não é para mim. Falar, não, isso aqui é interessante. Eu não, vou focar nesse aqui. Mas se a pessoa deixar para pensar nisso só quando formar, aí ela vai perder ali uns 2, 3, 4, 5 anos da vida até aprender o que quer, né? uhum, E às vezes Mas é perde até isso. o time, né? Às vezes a gente perde o Perde o time do, time. do processo que a gente está vivendo ali, das etapas que a gente está na vida. Então, é bom não perder Por tempo isso. e não perder oportunidade, né? E olha só, Pontalina falou que não tem ninguém lá e eu conheço alguns estudantes que poderiam, assim, de Pontalina, que poderiam falar, ó, tô ouvindo isso aqui, vou aproveitar esse episódio aqui, vou especializar aqui. Meninos, É, Vou roubar tem até gente na de casa da Vanessa, Pontalina. né? Fala, olha olha, só, escuta esse episódio aqui e fala para mim que você não tem serviço, né? As pessoas nem conhecem, nem sabem o que você faz. Porque até então é só um estudante que não está pensando em mercado, não está pensando em trabalhar. A gente nossa, oferece eu umas vagas de revirei estágio, Pontalina procurando gente. a gente oferece umas vagas de estágio às vezes e surpreende, porque ao mesmo tempo que o pessoal fala que não tem trabalho, as vagas sobram, Tem né? Não candidato aparece ali ninguém para multidão. trabalhar. Fala, olha, eu estou precisando de um estagiário. E arrumar um estagiário tá complicado, tá difícil. Mas é isso, Vanessa. É só agradecer.
bom saber um pouquinho mais da sua história aí. A gente vai topar muito Obrigada, ainda gente. nessa trajetória, Se Deus né? E é quiser. isso aí. Vanessa, Diga. e para completar, aonde que as pessoas te acham nas redes sociais aí? Onde que a gente pode Ah, encontrar a Vanessa, ai, né? eu tô tentando trabalhar isso, gente. Eu quero tanto divulgar mais meu trabalho nas redes sociais. É fácil. É Engie Vanessa Godoy. Pronto. Vanessa com Aí vocês W, me acham. Vanessa com W, Godoy sem Y, só o Vanessa I. com W e Godoy com I. Engie Vanessa Godoy, então. Tá no Isso. Instagram, né? Vai estar Tá na no descrição Instagram. também, né? A gente vai colocar na descrição também o arroba da Vanessa aí para a gente divulgar tanto no Spotify, nas Isso. plataformas, quanto no YouTube também. Pode ir Pessoal, lá, né? vocês vão ver de tudo. Eu converso sobre tudo. De, de como foi o dia do projeto, a como foi o programa na televisão. Tudo, eu tô conversando. Ótimo. Então é isso. Pessoal, né? Quem tá aí, brigadão. Vanessa, muito obrigado. Plínio, Eu muito que obrigado. agradeço, foi ótimo. Quem está assistindo a gente e ainda não está seguindo nosso canal, siga o nosso canal, ative as notificações para estar recebendo as nossas novidades, né? Sigam também, né, o Plínio aí no Plínio Underline Pires, que está lá no Instagram, LinkedIn, Facebook, em todos os lugares aí se encontra o Plínio por aí, né? Me encontrem também no Instagram, lá no rafaelespíndola.ente. E se você ainda não deu like no nosso vídeo, também dê like, né? Acompanhe toda semana aí com alguns vídeos do nosso canal, do canal E Agora Engenheiro lá no YouTube. Vanessa, muito obrigado. Plínio, muito Eu que obrigado. agradeço. Logo, logo, novos encontros aí. E a gente vai batendo papo sobre Até engenharia. mais. Um abraço. Tchau, 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 tchau. pessoal. Um Tchau. abraço. Falou. Falou.